Você sabia que tem muita gente falando a verdade, mas destruindo várias pessoas no processo? Sabe aquelas pessoas que usam palavras duras, sermões, apontando o dedo e depois dizem: eu apenas falei a verdade? Se machucou é porque a carapuça você viu? Isso é tudo para o seu bem. Mas a pergunta é: essa verdade curou ou só deixou outra pessoa mais ferida? Talvez você, como eu, já tenha sofrido por palavras verdadeiras. E hoje eu quero falar sobre isso. Não é ser mole ou molenga, mas é sobre ser justo, firme e humano. Nunca seja duro. Fale a verdade que cura, não a verdade que destrói. Primeiro ponto. Eu não tô querendo dizer que você nunca deve ser duro com pessoas boas. Por conta tem muita pessoa ruim na vida. Sabe aqueles vagabundos que não querem nada com a vida? Sim, tem momentos que a gente tem que ser duro com certas pessoas. Sabe aquelas pessoas que não querem nada com a vida? Aquela pessoa lá que tá com 50 anos morando na casa dos pais e que quer que o pai e a mãezinha... É que não tem problema morar ainda com os pais. O problema é que quando você se torna ainda o bebezinho da mamãe, ela tem que chegar e alimentar você. E se ela não fazer uma coisa, você vai lá e cai e briga com ela. Aquela pessoa que não quer nada da vida, mora ainda na casa dos pais, 50 anos, quer ser sustentado pelos pais. Sabe aquela pessoa que não quer nada com a vida? Quer, sabe, ficar em cima das outras pessoas. Ou aquela pessoa que já fez recentemente 18 anos e agora já acha o dono do mundo e sai pinando a moto, dando pinote na polícia. Sabe essas pessoas vagabundas que não vale nem a casca do feijão que come? Sabe essas pessoas? Você tem que agir de forma dura com elas. Dura com elas. Jesus, ele já agiu de forma dura com certas pessoas, principalmente os fariseus. Mas só que existe uma coisa. Existe uma diferença entre falar a verdade e descarregar uma frustração. Existe uma diferença em falar a verdade com amor e falar a verdade com emoção. Falar a verdade com frustração. Falar a verdade com sentimentos. O que eu tô querendo dizer é que com palavras secas e sermões sem amor não transformam ninguém. Palavras secas e sermões sem amor, sermões sem os mandamentos bíblicos não transformam. Tem pessoas que chegam lá, apontam pra você e mesmo que essa pessoa tenha uma intenção boa por trás, que nem a famosa frase: o caminho do inferno é enfeitado por boas ações. Tem muitas pessoas que usam a verdade também como uma desculpa pra ferir você. Tipo, sabe aquela pessoa lá que você fez uma coisa errada, tudo bem, você fez uma coisa errada e você pede desculpa pra essa pessoa, só que ela ainda continua criticando você, ela ainda continua apontando o dedo pra você. Exemplo, você fez uma coisa errada no trânsito, exemplo. Mas só que aí você pede desculpas, mas só que ela ainda continua criticando você, continua apontando você. É aquela pessoa lá que só quer causar confusão, é aquela pessoa lá que só quer criticar, porque ela tem essa tal verdade e quer esfregar isso na sua cara. Quer esfregar, quer fazer você se sentir inferior, quer fazer você se sentir mal. E ela fala: estou apenas falando a verdade. Se isso te machucou, é por conta que a carapuça você viu, né? Isso é tudo para o seu bem, né? Depois que sua mãe dá uma panelada na tua cabeça, é para o seu bem. E o que eu quero te explicar é que justiça... O que eu quero explicar, o que é essa tal de justiça sem amor e amor sem justiça. Então vamos lá. Primeiro ponto que você tem que entender é que as pessoas erram sem perceber o que estão fazendo. Existe a famosa frase: quem está no quadro não consegue ver a moldura. E eu vou contar um pouco de uma coisa que aconteceu comigo, que foi o momento onde eu tive o pior momento da minha vida, que foi no relacionamento. Só que eu quero contar só uma parte, porque um dia eu quero fazer um vídeo sobre isso, explicando como é que você pode lidar com uma situação tão difícil, tão destruidora no relacionamento. Mas tem uma parte do relacionamento, ou melhor dizendo, uma grande parte, que eu tava fazendo muita merda. Eu vou falar de novo, que eu tava fazendo muita merda. Só que eu não tava percebendo. Eu tava me jogando no chão, eu tava gritando, eu tava fazendo coisas erradas, sabe? Eu tava tendo pensamentos ruins, eu tava machucado, eu tava ferido, eu tava destruído. Por conta dela, por conta do mundo, por conta de todos. Por conta da minha família, por conta dela, por conta da família dela. Eu tava destruído. Eu não tava nem vendo minhas próprias ações. Eu tava pegando facas e pressionando elas contra a minha mão. Eu tava fazendo muita merda que eu, sinceramente, como é que eu tive mentalidade pra fazer isso? Porque, pra ser sincero, muitas vezes na minha vida, chorar pra mim é como se fosse o Kratos. Sabe o Kratos do God of War? Aquele cara lá com poucas emoções, quase nenhuma emoção. No caso, o Kratos novo. Aquela pessoa que tem dificuldade demais pra chorar. Eu sou aquela pessoa. Eu tenho dificuldade demais pra chorar. Demais, demais, demais. Só que eu tava tão destruído que mesmo eu sendo, não sendo tão emocional naquela época, eu tava sendo a pessoa mais emocional do mundo. E teve até um momento que ela chegou e falou que realmente que eu tava sendo um babaca, que eu tava sendo um imbecil, um idiota,
Eu não sei se foi com todas as palavras, mas só sei que ela tava falando que eu realmente achava que eu era um babaca, que mais não me achava idiota, sei lá. E começou a falar muita coisa que ela não ia responder mais, ela não ia responder, que eu tava sendo muito idiota, babaca. E foi lá no final do dia, depois de uma igreja, né? Oh, claro, tinha que ser igreja, né? Ué, podia ser outra coisa, né? Mas ela foi lá e me criticou, sabe? E eu não tava entendendo. Eu mandei mensagens e um sentimento horroroso entrou no meu coração. O pior sentimento da minha vida. Era uma chama negra, um mar negro dentro do meu coração. É como se o meu coração estivesse sendo afogado. Só que ele nunca morria. Era como se ele estivesse sendo afogado e nunca morria. Como se o meu coração estivesse sendo queimado, mas só que nunca fosse pulverizado. Entende? Era como se eu estivesse morrendo, mas nunca morto. Era uma sensação ruim, uma sensação horrível dentro no peito, um buraco negro. É uma sensação que não dava pra descrever. É como se meu coração estivesse no inferno. Foi a pior sensação que eu senti no mundo. Não tem palavras pra descrever isso. E eu comecei a chorar tanto, chorar tanto. E você acha que terminou por aí? Você acha que depois de ela ter falado tudo isso, a própria emoção, sem sequer remorso, que spoiler, ela nem teve remorso depois. Sabe o que aconteceu depois disso? Meu irmão entrou no meu quarto e começou a me criticar, falando muita merda pra mim, falando muita raiva, ele tava com raiva de mim por conta do choro, sabe? Eu tava chorando alto demais. Eu até tive que chamar minha mãe e ela falou tudo que eu tava fazendo errado. Eu até entendi, mas só que eu não era a vítima, mas estavam me tratando como se fosse o vilão da história. Com certeza eu não era o santo da história, mas com certeza eu não era apenas o vilão, eu não era apenas uma vítima. Não era apenas um vilão dessa história, porque eu não era um vilão, eu apenas era uma vítima diferente, sabe? E foi a pior sensação do mundo. Ela me acusou, ela apontou o dedo pra minha cara. Meu irmão fez isso e minha mãe fez isso. E ainda por cima, as pessoas que é da casa dela apontaram tudo pra mim. Você acha que uma pessoa depois de tudo isso que ela passou, ela fica normal? Você acha mesmo que ela tá consciente das próprias ações? Não, eu não tava. E quando eu descobri também no momento que ela tava namorando, eu não posso nem falar no YouTube o que eu pensei em fazer. E não era comigo. Foi uma coisa tão pesada porque era como se eu estivesse numa droga. Uma droga, a pior droga do mundo. A droga que tenha mais prolongidade, sabe? É que não causa dependência, mas o efeito demora dias, não, semanas, não, meses pra terminar. Meses pra terminar. E a única pessoa que podia me curar foi Deus. Alguém que tá machucado não consegue visualizar a situação inteira. Ela não consegue ver com clareza, porque ela tava no fundo do poço, por conta que ela tá, sabe, machucado. Como se tivesse um tapa-olho, sabe, um dos olhos. E ela não consegue ver o mundo tudo direito, sabe? E acusar alguém nesse estado é jogar sal na ferida. Mesmo que essa pessoa tá certa, ela pode fazer isso de uma forma muito errada. É o famoso verdade sem amor, justiça sem justiça. Falou palavras duras, secas, e isso machucou demais. Mesmo que a intenção dela fosse boa, mesmo que a intenção fosse pra você ficar melhor, como diz a frase, o inferno é infestado de boas ações. E acusar alguém nesse estado é jogar sal na ferida novamente. E você tem que entender a importância de entender primeiro o contexto, o que aquela pessoa tá passando, o que tá dentro do coração dela antes de agir, sabe? É como você falar uma pessoa que dá em depressão para ela ficar mais em depressão, sabe? É uma coisa muito ruim, é o acusador. E você sabe quem é o acusador na Bíblia? O diabo. O diabo é aquele que acusa, aquele que coloca dúvida na sua cabeça, aquele que faz você ficar mal, aquele que é contra a verdade de Deus. É contra a verdade de Deus e diz que a verdadeira verdade é do mundo, que você tem que fazer aquilo, que você tem que fazer aquilo ali. Mas a verdadeira verdade do mundo é uma mentira. Mas deixa eu falar uma coisa. Jesus, ele entendia a verdadeira justiça, a verdadeira verdade, o verdadeiro amor como mais ninguém. Jesus, ele não tratava todos da mesma forma. Que nem no vídeo que eu falei que você não deve ser bonzinho, ele não tratava todos da mesma forma. Mas, falando rapidamente, com os fariseus, ele confrontava eles. Ele era firme com eles, era duro com eles, né? Eles tratavam assim os fariseus de uma forma diferente. Por conta que eles eram hipócritas, eles abriam a porta e não deixavam ninguém entrar. Eles queriam, sabe, ver o caos acontecendo, sabe? É aquelas pessoas lá que é aquele religioso, sabe? Aquele religioso que os Deus dela, apenas minha igreja vai ser salva, mas a igreja dos outros não vai ser salva. Ah, se você não tá seguindo isso daqui, ó, você vai pro inferno, você vai queimar. Sabe essa pessoa aí?
Sabe essa pessoa que, se você sai da igreja, meu Deus, gente, ele saiu da igreja, está no caminho do diabo. Olha isso, aquela pessoa lá, ela está jogando jogos de terror. Olha isso, é contra mandamentos bíblicos. Ela vai queimar no inferno, vai morrer, vai ficar lá por toda a eternidade. Sabe essa pessoa religiosa? É essas pessoas que Jesus confrontava. Aquelas pessoas que entendiam errado e explicavam errado para as outras pessoas. Mas só que Jesus tratava os pecadores, principalmente os pecadores feridos, com misericórdia e restauração. Lembra da história da prostituta que os fariseus tinham jogado nos pés de Jesus? Jesus não tinha falado nada, até que depois de um tempo ele falou: ataque a pedra o primeiro, aquele que nunca tinha pecado. Eles foram embora. Ele falou para ela: onde estão os seus acusadores? Foram embora? Ela disse que sim. E ele disse: vá, então eu menos ainda te acuso. Vá e não peques mais. Isso que Jesus disse. Você entendeu que a forma como ele tratou os fariseus e como ele tratou os pecadores é uma forma diferente? Então, repito, trate os outros como eles merecem, principalmente os feridos. Principalmente também as pessoas que estão fazendo muita coisa errada. Sabe? Principalmente as pessoas más. Sabe por quê? As pessoas más são aquelas mais que precisam de perdão. São aquelas mais que precisam de oração. Além do mais, que nem Jesus tinha dito da metáfora ou analogia do médico. O médico ele não precisa de pessoas sãs, né? Pessoas que estão bem. Ele precisa de pessoas que estão ruins, pessoas que estão quebradas, né? Sabe? Quebrados para ir por aí, entende? Foi a mesma coisa que Jesus veio na Terra, não só pelas boas pessoas, mas pelas pessoas ruins, para que colocassem no caminho certo, para falasse qual é a verdade, qual é o caminho que tem que seguir. Então, Jesus não a acusou, mas também não marginalizou o erro. Tipo, Jesus não acusou, não disse que o que ela fez foi certo, mas ela sabe muito bem o que ela tá passando, ela sabe muito bem o que fez. Acha mesmo que Jesus tinha que apontar o dedo pra ela e falar: olha, eles foram embora, mas não, olha aqui, você não é pra pecar, hein? Olha isso aqui, você não é pra pecar. Ele não acusa, Jesus não chegou e acusou, e falou: eu sei que você fez isso. Nossa, quem faz isso é o diabo. E com o que Jesus disse? Então vá, pois eu muito menos te acuso. Jesus não acusou, mas também não disse que o que ela fez foi certo e não passou a mão na cabeça dela. Mas, bem, no sentido de passar a mão na cabeça é tipo falar: nossa, tá tudo bem, você pecou, mas tá tudo bem, vai ficar tudo de boa, vou deixar isso como se nunca tivesse acontecido, sabe? Não é aquela pessoa lá que tá tudo ruim e passa a mão na cabeça dizendo que, sei lá, uma coisa idiota, entende? Jesus, ele falava a verdade com justiça, falava a verdade com amor. Então, como devemos ser duro ou moles diante das outras pessoas? E respondendo rapidamente, ser mole, a maioria das vezes nunca. Ou a maior das vezes nunca devemos ser mole. Aquela pessoa mole que, sabe, quando a pessoa, ela, sei lá, faz uma coisa de errada e você passa a mão assim na cabeça: não, relaxa, você fez certo, tá tudo bem, ó. Sabe aquela pessoa que passa a mão na cabeça quando faz uma coisa errada? Aqueles pais lá que deixa o filho mexer nas coisas do vizinho, sabe como aqueles pais que quando vai lá na casa do vizinho, da outra pessoa, e deixa a criança pegar tudo, mexer tudo? E os pais só falam: ah não, ele é assim mesmo, ele é energético, ele pega tudo mesmo, sabe? Eu acredito que a maioria das vezes a gente não deve ser mole. Mas tem muitas vezes que a gente deve ser duro mesmo. Muitas vezes a gente tem que ser duro. Mas a maioria das vezes a gente tem que ser firme. Ué, como assim? Olha aqui. O que é ser duro? Ser duro é o que... Ser duro para pessoas boas, para pessoas que estão feridas, machuca e afasta. Mas sabe qual é o momento que a gente deve ser duros? Com aquelas pessoas que não valem a casca do feijão que comem. Com aquelas pessoas lá que não querem nada com a vida. Vagabundos, não querem nada com vida. Sabe, vive dando pinote na polícia e acha que é o maioral. Sabe aquela pessoa lá que inferioriza os outros, sabe, que fazem mal, bate nas outras pessoas, chega lá, bate na criança, bate nos pais. Sabe aquelas pessoas lá que não valem a casca do feijão que comem? A gente precisa, assim, ser duro com elas. A gente precisa dar um choque de realidade. Por conta que essa pessoa, a gente dá choque, né? Que nem os caras lá do hospital. Não sei se é hospital, né? Mas enfim. Sabe aquele instrumento lá que eles passam assim pra reviver uma pessoa? Que é aquelas ondas de choque, sabe? A gente não faz isso com pessoas vivas, não é verdade? A gente faz isso com pessoas que estão praticamente mortas, com o coração tinha parado de funcionar. O que acontece se você fazer assim, ó? Pegar aqui esse negócio, pegar e colocar numa pessoa viva? Aí ela pode desmaiar, ela pode até mesmo morrer. E aí o que a gente faz? A gente não faz em pessoas vivas, a gente faz em pessoas mortos em vida. A gente faz isso pra ver se a pessoa acorda. A gente vai pegar pra ver se a pessoa acorda. A gente fala, mano, você tá sendo vagabundo, você não quer nada com a vida. A gente é tudo pra essa pessoa pra dar um choque de realidade, pra ver se ela acorda, pra ver se ela levanta, pra ver se acorda pra vida. Pra ver o que ela tá fazendo na vida das outras pessoas, pra ver o que Deus quer na vida dela.
Deus não quer que ela viva uma vida de desgraças ou fique fazendo desgraça para as pessoas. Deus não quer que ela viva uma vida medíocre. Não quer que essa pessoa não valha uma casca do feijão que come. Ela quer que valha mais do que isso. Só que tem pessoas que não querem nada com a vida, não querem, sabe? Quer pisar nos outros, que só se importa com si mesmas, não tem amor para as outras pessoas, sabe? Sabe, as pessoas, a gente tem que ser duro com elas. Mas para as pessoas que estão machucadas, como eu estava machucado naquela época, só tinham que ser firmes. Só tinha que ser firmes. Vocês e todo mundo, né? As pessoas deveriam, na verdade, só ter agido como Jesus teria agido. Me fala uma coisa. Lembra da história que eu contei? Como é que você acha que Jesus teria agido comigo? Se quiser escrever nos comentários. Como é que Jesus teria agido comigo? Será que ele teria agido acusando eu? Ou será que teria usado palavras macias? Ou palavras firmes? Palavras macias e firmes? O que eu acredito que Jesus teria feito comigo naquele momento era ter me abraçado e só ter limpado o barro que tava no meu olho. Como assim? Eu tava dentro da moldura. Eu tava dentro do quadro e não conseguia ver a moldura. Acho que ele, sabe, me abraçaria e falaria: tem muita coisa que tá agitando seu coração, tem muita coisa que tá fazendo você fazer e você tá deixando, sabe? Tem muita coisa que você tá fazendo de ruim e você não sabe. Você é muito bom, você é aquilo ali, mas toma cuidado porque você tá machucando as outras pessoas, você tá fazendo aquilo, mas eu acredito em você. Vai, continue caminhando, peça ajuda ao meu pai que está no céu, sabe? Eu acho que ele agiria dessa maneira, mais ou menos. E não com uma pessoa que vai acusar. A gente deve ser duro com pessoas que não querem nada com a vida. Mas ser firmes com pessoas que querem alguma coisa pra vida. As pessoas que estão errando e não estão percebendo. Para as pessoas que estão, sabe, com o coração quebrado. A gente deve dar muito amor para as pessoas. E muitas vezes, a gente não deve falar nada. Por exemplo, quando uma pessoa morre e a outra pessoa está sofrendo, muitas vezes a gente não deve falar nada. Nada. No máximo, meus pêsames. Porque tem muita gente que acha que tem que falar a todo momento. Então, novamente, não acho que o certo seja mole. Eu acho que o certo seja duro com certas pessoas. E com as pessoas que estão feridas, seja firme. Tenha firmeza. Porque a firmeza é segurança, proteção e não humilhação ou agressividade. Mas tem vezes, como eu disse, que a gente tem que ser duro mesmo, né? Então eu digo uma coisa. Escolha as palavras que restauram pessoas destruídas. Não apenas a intenção. Porque, como eu disse, o caminho do inferno é feitado por boas intenções. Só que tem uma coisa também na Bíblia que diz muito bem essa situação de falar a palavra no tempo certo. Sabe por quê? Muitas pessoas que estão sofrendo, que estão em dores, estão em depressões, a outra pessoa ela não tem que agir firme. Mesmo que a pessoa age firme com essa pessoa, tentar ajudar ela, essa pessoa não vai levantar, não vai conseguir levantar. Não é de uma hora para outra. Não é de uma hora para outra que a pessoa vai ficar bem, mesmo você agindo com firmeza. Sabe por quê? Muitas vezes porque a verdade precisa de ser dita por Deus. Porque Deus sabe dizer verdades que apenas Deus sabe dizer. Porque mesmo a gente tentar falar uma verdade, só Deus sabe dizer essa verdade de boa forma, de bom coração, com muito amor. Porque, que nem Provérbios 25:11, com maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita no seu tempo certo. O que isso quer dizer? Significa que as palavras proferidas no momento adequado e com sabedoria possuem um valor inestimável, beleza e impacto positivo. Aí eu digo, você acha mesmo que a pessoa que consegue fazer tudo isso, a maioria das vezes, é uma outra pessoa? Sim, tem muitas pessoas que falam palavras proferidas no momento adequado. Mas sabe, tem momentos que essas palavras proferidas no momento adequado só podem ser feitas no momento de Deus. Só apenas Deus pode dizer isso. Talvez ele pode colocar um pensamento em você. Talvez ele pode colocar um vídeo que você vai assistir e vai abrir sua mente. Talvez uma pessoa vai falar uma coisa para você e vai abrir sua mente. Entende? Deus tem várias formas de conversar com você. Tem várias formas. Talvez com um momento suave. Talvez na hora que você estiver deitado na cama. Sabe? Tem várias formas de Deus falar com você. E eu repito novamente. Tem verdades que você não deve dizer, pois só Deus só sabe falar dela. Tem verdades que você não deve dizer porque só Deus sabe falar dela. Pois a verdade que vem de Deus, ela não esmaga e não deixa você na mão. Deus não vai pegar seu sonho e vai esmagar ele e vai falar, agora se vira, acha outro sonho ou se vira. Ele não vai fazer isso. Se o seu sonho for ruim, Deus vai falar, não faça isso e vai colocar um outro sonho no seu lugar. Porque fala, olha aqui meu filho, esse sonho que você tem não é um sonho bom. Esse aqui vai ser um sonho bom tanto para você, tanto para as outras pessoas, tanto para mim. Deus não te deixa na mão. Ele não tira, sabe, um band-aid. Ele não tira um band-aid e deixa
a marcação livre, sabe? Deixa a ferida livre. Deus, ele pode até mesmo tirar um band-aid algumas vezes, mas ele coloca um band-aid melhor. Ele tira o band-aid para colocar outro band-aid. Entende? O que eu tô querendo dizer é que Deus, ele sabe as palavras que tem que dizer. Mesmo que a verdade esteja na cara, só Deus sabe dizer de uma forma que não machuque a pessoa. Que só Deus sabe dizer de uma forma que ela interprete da verdadeira maneira, pois a verdade que vem de Deus não esmaga e não deixa você na mão. Ela, na verdade, te levanta. A palavra dita no tempo certo é como ouro em prata. Muito obrigado por assistir esse vídeo, fique com Deus e até.